A Manhã do Mundo é o primeiro romance publicado do advogado Pedro Guilherme Moreira, convidado de Ana Daniela Soares nesta edição de À Volta dos Livros. De setembro de 2001, um dia que ficará para a história negra da humanidade, o dia em que foi cometido o ato terrorista que mais vítimas terá causado. E foi exatamente este acontecimento que serviu de inspiração a Pedro Guilherme Moreira, que lança agora o seu primeiro romance. Pedro Guilherme Moreira, todos nós nos recordamos da queda das torres e recordamos-nos também, em especial, das pessoas que decidiram atirar-se, apesar de estarem, por exemplo, no 100º andar. Esse momento particular ficou na sua memória? Sim, ficou. Eu fui uma das pessoas que fiquei chocado com a fotografia do Richard Drew, que serve de mote a toda esta história. Vamos descrever essa pequena fotografia, porque os nossos ouvintes podem não se recordar. É um homem de meia idade que está numa posição praticamente paralela às torres, com uma perna ligeiramente fletida. O clique que me faz escrever este livro é a família do primeiro suspeito, digamos assim, de ser aquele homem, que era uma família católica fundamentalista e que dizia que se recusava terminantemente a aceitar que aquele fosse o pai ou o marido, e que se fosse não o poderiam aceitar em termos religiosos porque não aceitavam o suicídio. Aliás, é essa a discussão do suicídio ou do ato corajoso que acaba por lançar o mote para o livro. A discussão começa entre duas amigas. Uma delas considera que essas pessoas que se atiraram pela janela, no fundo, tiveram medo e fizeram-no por medo. E toda a história depois se vai construindo a partir daí, em vários tempos, porque temos algumas das vítimas, algumas das pessoas que se terão atirado das janelas, elas próprias vêm contar e refletir sobre a sua história. Essencialmente, este acontecimento de 11 de setembro fez com que o Pedro Guilherme Moreira refletisse sobre o quê? Esta questão do suicídio é muito curioso, porque a questão do heroísmo, o livro abre com uma frase dedicada aos heróis. É curioso que as próprias vítimas, e quando falamos de vítimas, obviamente falamos dos familiares, as vítimas diretas, para lá daqueles que morreram, e com as quais eu, curiosamente, estive em contacto, mesmo no fim, já depois de ter escrito o livro. Achei que era desaconselhável eu contactar com elas antes, porque me traria outro tipo de questões, mais pessoais, e eu tentei que este livro fosse simbólico, ou seja, que coubessem nestes 6, que são 8 ou 9, todos os 3.000. E por isso, para tentar o simbolismo, não podia pessoalizar muito. Mas é muito curioso como o pai português de um dos mortos, na Torre Sul, recusa o heroísmo do filho. E curiosamente, esse heroísmo está comprovado, porque ele primeiro vai despedir-se de uma amiga ou ex-namorada, depois vem tentar salvar os funcionários de uma empresa onde ele tinha trabalhado, do Banco Fuji. Portanto, mas o pai ainda hoje continua a recusar que foi um ato de heroísmo. O que eu conto neste livro é que todos nós somos aquelas pessoas, que isto podia acontecer aqui, neste mesmo estúdio, perante estas janelas, e que temos que ir para a pele destas pessoas e tentar entender, não as pessoas que saltaram, mas como somos todos nós. A Manhã do Mundo, de Pedro Guilherme Moreira. A edição é da Dom Quixote. Boas leituras. Estas